nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Nova FM a nutricionista Juliana Prata. Nós ainda vamos falar um pouquinho a respeito do agosto dourado. Está sendo feita assim, uma força-tarefa para falar sobre esse assunto tão importante. E o nutricionista vai falar para a gente a respeito do fator nutricional, né, do leite materno. Juliana, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. E realmente é um tema para ser abordado não só em agosto, né? O agosto dourado foi lançado pela OMS para incentivar essas mães ao aleitamento. E por que o dourado? Porque o leite materno é o padrão ouro de alimentação para o bebê, né? E aí vem as orientações de exclusividade até o 6º mês. Então, quando eu falo de amamentação exclusiva, eu estou falando que não precisa de nenhum complemento ou suplemento ou água, nada. O leite, ele é perfeito para o bebê. Então, assim, eu vou amamentar o meu bebê exclusivamente. Posso ajudar um outro bebê? Sim, através de um banco de leite. Porque aí o seu leite passa por um processo de pasteurização, qualquer tipo de vírus, enfim, qualquer anormalidade que tenha nesse leite é retirado para que um outro bebê possa mamar. Não sabia disso. Para mim, o banco de leite, por exemplo, era só armazenar o leite e dar para outra criança. Não, ele passa por um processo de limpeza, vamos dizer assim, né? Caso tenha alguma coisa imunológica dessa mãe. E a gente tem que pensar o seguinte: a OMS, os governos, estimulam até o 6º mês de exclusividade. Porém, a mãe tem que voltar ao mercado de trabalho no 4º mês. Aí pinta o desmame precoce, aí a introdução alimentar precoce, porque a mãe, ela quer o conforto dessa criança. Ela não quer que essa criança passe fome. E aí, sem orientação, às vezes com orientação não tão pontual, ela para de amamentar. Então, esse estímulo de que as mães que podem, que têm saúde, devem ser estimuladas ao máximo possível. E se não pode exclusivamente até o 6º mês, que é o ideal, mas que ela possa amamentar até os 2 anos em concomitância com a alimentação. Mas hoje existem empresas, eu me lembro quando eu amamentava, há 31 anos atrás, minha filha fez 31 anos ontem, eu trabalhava na Nova. E a Nova me liberava de 3 em 3 horas para ir em casa amamentar. Sim, está dentro da legislação e isso acontece. Porém, pensa isso em São Paulo, a logística disso. Exato. Num grande centro. Bebedouro pode-se dizer que é tranquilo, né? Se os pais têm um veículo que o pai possa levar, ou que a mãe possa, uma moto, enfim. Mas às vezes está longe da realidade do que se passa a maioria das mulheres, né? Verdade. Então, a lei incentiva também, ajuda, mas às vezes a logística, a situação não. E a gente sabe que tem empresas que não seguem o padrão legal. Exatamente. Né? Inclusive, falando da parte boa das empresas, algumas oferecem até creche. Sim, que seria o ideal. Tem e aí uma a lei mãe pode também. Ir lá amamentar. Tem a lei também que até tantos funcionários ele precisa ter esse espaço de cuidados, de creche, né? Aí eu preciso que a empresa se ponha, né, e que a lei fiscalize. Bebedouro eu não sei se tem, não conheço, mas está dentro da legislação. Também não. Outra coisa, a mãe que tem problema de saúde, vamos pegar assim, HIV, a mãe que tem HIV, ou a mãe que tem uma hepatite, ou a mãe que tem, por exemplo, uma tuberculose, essa mãe pode amamentar? Ela é orientada a não amamentar. Aí é a orientação pontual do médico. Cada caso é um caso, né? Mas sempre essa mãe, ela deve ouvir esse médico. O que a gente orienta dentro da nutrição é que esse leite, ele é um produto do que essa mãe come. Porque assim, vamos pensar que os nutrientes essenciais para o nosso corpo, eles entram via oral, através da dieta. Né? Então, é uma mãe que come de forma variada, que pensa no que come, escolhe. Esse bebê, ele vai receber inúmeros nutrientes diferenciados do que ela está comendo. E lembrando que no 2º mês, as papilas gustativas do bebê começam a se formar dentro do ventre da mãe. 3º mês e meio, 4º mês, essas papilas já estão maduras. Então, ele sente os odores e sabores do que está no líquido amniótico, que é o produto do que a mãe comeu. Então, se a mãe é doceira, esse bebê está tomando água docinha.
e o paladar dele vai ser doceiro. Então eu brinco em consultório e falo, mãe, não adianta você reclamar. O que você comeu, né? Então, durante a gestação. Então, essa introdução alimentar, ela passa a ser mais confortável para o bebê e para a mãe, sem estresse, se a mãe come de forma variada. Todos os tipos de sabores, óbvio, um doce, mais uma fruta, arroz, feijão, verduras, legumes, uma coisa mais gordinha, mas na rotina uma coisa mais magra. Então, ela precisa tentar variar dentro do que ela tem acesso, dentro do possível. Puxa vida, então, como o filho vai se comportar na questão alimentar, depende do que a mãe comeu na gestação. Também. Ela criou o hábito dele por 6 meses. Ele está sentindo sabores do que ela consome. Poxa vida. E me diz uma coisa, a mãe que fuma crack, a mãe que usa droga, a mãe que, de repente, fuma um baseado, isso vai fazer diferença também na criança? Sim. Tanto forma física, psicológica, são substâncias ativas, né? Que vão afetar de forma direta esse bebê. Se uma dieta afeta... Imagina isso, né? Qualquer tipo de medicamento, suplemento, vitamina, droga, lícita ou ilícita. Tanto é que tem medicamentos que são proibidos durante a gestação, né? Sim. E muitas pessoas banalizam. Eu tenho uma dor, vou tomar um remédio para dor. Esse remédio para dor, ele é indicado para uma gestante? O que ele faz com o feto, com o bebê? Pensa que é algo em formação. Né? É algo que está em formação. Mães também que fumam. Muitas mães não conseguem parar de fumar durante a gestação. Sim, é outro problema. A gente precisa pensar o seguinte, por isso que eu falo, a gente tenta planejar essa gestação. A maioria não planeja, né? Eu não fui planejada, meus irmãos não foram planejados. Meu primeiro filho não foi, o segundo foi. Mas assim, o que eu tenho que pensar, se eu consigo planejar, eu consigo até planejar a questão do fumo, né? É o meu desejo mais íntimo ter um bebê. Então, eu vou procurar um especialista, eu vou tomar medicamento para parar de fumar. A hora que eu conseguir regularizar isso, eu entro com suplementos pré-gestacionais, o ácido fólico, por exemplo, que é importante no primeiro trimestre da gestação. E aí, a gente vê que eu preciso... Qualquer ser humano, seja em que fase for, ele precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar. Não é um médico clínico. Então, eu preciso de um nutricionista, de um educador físico, de um endocrinologista, dependendo, um psiquiatra, um psicólogo. É uma rede de apoio que você se circunda e consegue dar os passos de forma mais assertiva. O vizinho comentar, o amigo falar, o irmão toma. Cada coisa é para cada um, né? Às vezes, o melhor para o vizinho não é o melhor para você. Exato. Outra coisa que eu queria saber, a questão da composição do leite. O que tem na composição do leite materno? Então, é muito interessante, porque ele é um leite em transição sempre. Só que ele passa por 3 fases que são mais definidas no início. Quando a mãe começa a amamentar, os primeiros 3 a 5 dias é o colostro. Esse colostro vem com toda a parte de anticorpos, então a gente brinca que é a vacina do bebê, logo que ele nasce. É a primeira vacina. É a primeira vacina. Então, ele vem riquíssimo em proteína e anticorpos. Só que é interessante porque a coloração desse leite é mais clarinha muitas vezes. Parece, às vezes, numa mãe, uma aguinha de coco. Então, quem olha fala, nossa, esse bebê está tomando um leite fraco. Não existe leite fraco. Não existe leite fraco. E seja em qual fase esse leite estiver, ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Só que nesses primeiros 5 dias, a mãe começa a lactação e o estômago do bebê é pequenininho, às vezes não aceita 40, 45 ml, não cabe. Então ele vai mamar pouco, não porque o leite é fraco, mas porque ele não consegue mamar tudo que ele precisa para ficar 3 horas sem se alimentar. Aí ele vai mamar mais vezes, aí vem a vizinha, a avó, o tio, a mãe. Teu leite é fraco, não vai dar certo, suplementa. E tá chorando porque ele está com fome. O choro do bebê no início é uma incógnita para todo mundo. Eu não sei se é cólica, se é fome, se é sono, se é manha, se é fralda suja. Então, assim, o que eu preciso pensar? A mãe está em livre demanda. Ela precisa estar disponível para esse bebê. Então, se ela está disponível, tem mães que no primeiro ciclo, primeiros 5 dias, 10 dias, amamenta o bebê até 12 vezes no dia. Nossa. Porque ele mama pouco. Ah, sim. Então, ele mamou muito pouquinho, dali 2 horas, 2 horas e meia, ele geme, ela põe. E então, é para dar. Problema. Nenhum então problema, é para dar.
Nessa primeira colosso, ele é mais clarinho, entre aspas, visualmente mais fraquinho, mas ele é completo, rico em anticorpos e proteína. Aí eu passo para a fase transicional, que vai entre 5 a 15 dias. Aí esse leite é mais energético, tem todos os nutrientes, mas ele tem um valor maior de lactose, que é o açúcar do leite, e ele tem um valor maior também de gordura. Então ele é eles brincam, né, um leite mais forte. Depois do 15º dia, já na fase do leite maduro, que também vai transicionar, porque vai ter época que a mãe olha o leite dela e fala, nossa, meu leite está tão clarinho. Calma, ele está com mais água porque seu bebê precisa de mais água, ele está com mais proteína porque agora seu bebê precisa de mais proteína. O leite se adequa ao animalzinho que é amamentado, ao bebê. Entendi. O Gustavo Souza está dizendo, bom dia, Ellen, será que falta um planejamento melhor para favorecer as mães, pois muitas fazem dupla jornada, verdade? Sim. Abel Queriato está dizendo, bom dia, precisa ter um banco de leite em bebedouro. Minha filha desprezou muito leite materno. Procuramos saber como mandar esse leite, porém, infelizmente, só fora de bebedouro. Sim. Olha só, não tem aqui. Não. E o Gustavo ainda diz, sobre a alimentação, como funciona os bebês que nascem com intolerância à lactose? Como é o procedimento com essas crianças? Mas no leite materno tem lactose? Todo leite tem lactose, que é o açúcar do leite. É o energético do leite. Então tem criança intolerante a leite materno? Então, na realidade, existe a intolerância e a alergia. Né? A intolerância à lactose, normalmente ela pode acontecer depois, mas ela pode acontecer também alergia no início, alguma proteína, algum componente do leite. E também um erro inato do metabolismo dessa criança ter nascido com algum problema de metabolizar alguma fração daquele leite. Tem os testes do pezinho, tem os testes que o médico faz para esse diagnóstico. Aí entram as fórmulas infantis, que não tem lactose, que não tem o leite. Então, tá? nesse São caso fórmulas. É indicado, viu, Gustavo? Aí sim, é a fórmula. Fórmulas. Aí qual fórmula? O médico indica e o que acontece muito, às vezes não é a primeira fórmula que ele vai se adaptar, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta. É preciso paciência e teste, né? Então você dá uma e vê o estado geral desse bebê. Tá bem? Mantém. Da outra, enfim, tudo com orientação médica. A gente tem que pensar o seguinte, quem é apto para orientar é o especialista, né? Óbvio que a gente fica inseguro, porque às vezes a gente não vê uma melhora ou um quadro amenizado mais rápido. A gente não quer que o bebê sofra, mas eu preciso confiar e acreditar no médico. Doutor, quanto tempo? É uma mamadeira? São duas? É uma mamada que ele já vai reagir assim? É preciso que o médico tenha a empatia de sentar e explicar o processo para essa mãe e para esse pai. Porque seja de primeira, segunda ou 10ª viagem, é pai e mãe. Exatamente. E aquele bebê é único e exclusivo. Então, assim, você vê um bebê chorar, um bebê tendo diarreia, um bebê que não dorme, é um transtorno para todos, né? A gente quer aquele bebê seguro, confortável, né? É a nossa função, é o que a gente mais deseja. Mas eu preciso pensar que eu preciso de uma orientação pontual, eu preciso confiar nesse médico e poder relatar para esse médico tudo o que está acontecendo, né? E ele tem que me ouvir.